A chuva batia com força contra as janelas do apartamento no bairro Alto em Lisboa enquanto Rafael permanecia de pé à minha frente, os olhos cheios de uma dor que eu nunca tinha visto antes. Tudo o que me disseste, Miguel, cada mensagem que me fazia sentir o homem mais amado do mundo era obra de uma inteligência artificial que criaste para falar por ti. A voz dele tremia misturando raiva e incredulidade. Eu não conseguia responder imediatamente. Meu olhar desviou-se para o ecrã do computador onde o programa que eu havia desenvolvido em segredo ainda pescava com a última sugestão: Rafael, o teu sorriso ilumina os meus dias mais sombrios mesmo quando a minha família tenta apagar essa luz. Tudo começou 6 meses antes numa tarde ensolarada no Café à Brasileira. Eu, Miguel Santos, engenheiro de software de 28 anos, estava sentado sozinho a trabalhar num projeto quando ele entrou. Rafael Mendes, artista plástico de 26 anos com o cabelo desgrenhado e um sorriso que parecia desafiar o mundo. Conversámos sobre arte e tecnologia e algo clicou. Ele era aberto, apaixonado, enquanto eu carregava o peso de uma família conservadora de Porto que mal tolerava a minha orientação sexual. O meu pai, ex-militar, ainda fazia comentários velados sobre escolhas e futuro normal. A mãe tentava mediar, mas sempre com o olhar de quem esperava que eu mudasse. Com o tempo apaixonei-me profundamente por Rafael, mas as palavras de amor ficavam presas na minha garganta. O medo de ser vulnerável, de ser rejeitado como na adolescência quando sofri bullying na escola, paralisava-me. Foi então que a ideia surgiu: criar um app personalizado treinado com os meus dados pessoais, preferências de Rafael e exemplos de mensagens românticas. Chamei de Ash do Coração. No início era apenas para me ajudar a formular ideias. Depois comecei a enviar as mensagens geradas diretamente. E funcionou. Rafael floresceu com aquilo, dizendo que nunca se sentira tão compreendido. As nossas noites no apartamento tornaram-se mais leves. Ele cozinhava enquanto eu fingia que as palavras vinham de mim. Mas por dentro eu sabia que estava a construir algo sobre areia movediça. O primeiro sinal de problema veio quando o meu pai telefonou de Porto. Miguel, quando é que voltas para casa para falar sério sobre o teu futuro? Eu desconversei, mas o peso ficou. Rafael notou a minha tensão e perguntou o que se passava. Eu usei o Ash para gerar uma resposta perfeita e enviei. Ele sorriu e abraçou-me forte. Tu sempre sabes o que dizer. Aquela frase cravou-se no meu peito como uma faca. Eu estava a dar-lhe o melhor de mim através de uma máquina e ele estava a apaixonar-se por uma versão de mim que eu não conseguia ser na vida real. As semanas seguintes foram um turbilhão. Fomos passear no Mosteiro dos Jerónimos, tirámos fotos junto ao Tejo e eu enviava mensagens do Ash enquanto caminhávamos lado a lado. Rafael falava de planos futuros, de talvez casarmos um dia em Lisboa onde ninguém nos julgasse. Eu sorria por fora, mas por dentro o pânico crescia. E se ele descobrisse? E se a minha família descobrisse? O Ash tornou-se o meu escape e a minha prisão ao mesmo tempo. Eu passava horas a refinar o algoritmo para que soasse cada vez mais humano, para que captasse as nuances do nosso dia-a-dia. Mas quanto mais perfeito ficava, mais eu me sentia vazio. Uma noite Rafael chegou mais cedo do ateliê e encontrou o meu portátil aberto com o interface do Ash visível. Ele não disse nada na altura, mas eu vi o olhar estranho. No dia seguinte enviou-me uma mensagem que eu não gerei. Miguel, eu amo-te de verdade, não só pelas palavras bonitas. Quero conhecer o homem por trás delas. Eu respondi com o Ash sem pensar. E foi aí que comecei a sentir o preço. O amor dele era real e genuíno enquanto o meu estava mediado por código. A culpa começou a roer-me por dentro como um ácido lento. Rafael começou a notar pequenas inconsistências. Quando estávamos juntos em carne e osso, eu hesitava nas palavras de carinho enquanto nas mensagens era poético e confiante. Ele perguntou uma vez: Miguel, por que ao vivo pareces mais reservado? Eu gaguejei uma desculpa qualquer sobre stress no trabalho. Depois corri para o Ash para gerar uma mensagem de reconciliação que enviei horas mais tarde. Ele aceitou, mas o brilho nos olhos dele diminuiu um pouco. Eu via isso e doía. Enquanto isso, em Porto, a pressão familiar aumentava. O meu pai enviou uma mensagem longa sobre como um primo meu ia casar e ter filhos e como eu devia pensar no legado. A mãe ligou chorosa dizendo que o pai não dormia à noite por minha causa. Eu sentia-me dividido entre o mundo que construía com Rafael e o mundo que me criaram. Usei o Ash para responder à mãe com palavras que eu nunca diria em voz alta. Ela respondeu aliviada, achando que eu estava a amadurecer. A mentira crescia como uma bola de neve.
Rafael e eu decidimos passar um fim de semana em Sintra para escapar. Caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas discretamente. Ele parou no mirador e disse: Miguel, eu quero contar aos meus pais sobre nós. Eles vão aceitar. Eu congelei. Os pais dele eram liberais professores em Lisboa. Para eles seria fácil. Para mim era um abismo. Nessa noite no hotel usei o eixo para gerar uma resposta romântica que o fez sorrir e esquecer a questão. Mas eu não dormi. Imaginava o meu pai a descobrir e a cortar relações para sempre. De volta a Lisboa, uma amiga comum, a Sofia, que sabia do nosso segredo, começou a fazer perguntas. Ela viu-nos juntos e notou como Rafael falava das minhas mensagens com admiração. Miguel, ele está louco por ti, mas parece que tu estás escondido atrás de um escudo. Eu neguei, mas por dentro sabia que ela tinha razão. Nessa noite refinei o eixo para incluir mais detalhes pessoais de Rafael, como as suas preferências por arte abstrata e o seu medo de falhar como artista. O ai tornou-se quase uma extensão da minha alma. Mas o medo transformou-se em paranoia. Eu apagava históricos do eixo todos os dias, verificava o telemóvel de Rafael quando ele dormia. Uma vez ele acordou e perguntou o que eu estava a fazer. Eu menti dizendo que verificava e-mails de trabalho. A tensão no ar era palpável. Rafael começou a pressionar por mais intimidade emocional. Quero que me contes os teus medos sem filtros. Eu prometia, mas depois recorria ao eixo. O ciclo repetia-se e eu via o nosso relacionamento a rachar lentamente. O ponto de viragem veio quando meu pai anunciou uma visita surpresa a Lisboa. Ele queria falar cara a cara. Eu entrei em pânico. Rafael sugeriu que o apresentássemos como amigo. Eu concordei, mas o eixo gerou um plano detalhado de como fingir. Durante a visita, o meu pai foi frio e educado, mas os olhos dele vasculhavam tudo. Quando saiu, Rafael disse: Miguel, o teu pai sabe mais do que deixa transparecer. Eu ignorei, mas a semente da dúvida plantou-se nele. A descoberta aconteceu numa tarde chuvosa de outubro. Rafael chegou do ateliê mais cedo, encontrou o portátil aberto e o eixo ativo. Ele leu as conversas antigas, as mensagens que eu enviara como minhas. O rosto dele empalideceu. Miguel, isto é real ou tudo foi uma simulação? Eu tentei explicar que era só uma ferramenta para me ajudar a expressar o que sentia de verdade. Mas ele não ouviu. Tu criaste uma máquina para me amar porque não conseguias fazer isso sozinho. O que isso diz sobre nós? A discussão foi brutal. Ele gritou sobre traição, sobre como se sentiu idiota por acreditar em cada palavra. Eu chorei, admiti o medo da família e o trauma da infância. Rafael ouviu, mas a dor era maior. Ele saiu do apartamento batendo a porta. Eu fiquei horas sentado no chão com o eixo ainda ligado, a sugerir formas de reconciliação. Mas pela primeira vez ignorei-o. O silêncio era ensurdecedor. No dia seguinte, Rafael voltou com os olhos inchados. Eu quero a verdade completa. Eu contei tudo, desde o bullying na escola até ao dia em que criei o eixo. Ele escutou em silêncio, depois disse: eu amo o homem real, não a versão perfeita da máquina. Mas agora não sei se consigo confiar. Aquela frase partiu-me. Eu propus apagar o eixo ali mesmo. Ele concordou, mas o dano estava feito. A notícia espalhou-se entre amigos comuns. Sofia confrontou-me: Miguel, como pudeste fazer isso com ele? Eu defendi-me dizendo que era para proteger o nosso amor. Ela abanou a cabeça. O amor não se protege com mentiras. Rafael e eu tentámos reconstruir. Saíamos para jantar, falávamos horas. Mas cada vez que ele me olhava eu via a sombra da dúvida. O eixo estava apagado, mas a sua presença fantasmagórica pairava. Entretanto, o meu pai ligou novamente. Ele ouvira rumores através de um familiar em Lisboa. Miguel, o que é isso que andas a fazer com um homem? Eu neguei, mas ele exigiu que voltasse a Porto para falar. Rafael ouviu a conversa e disse: se vais enfrentar isso, eu vou contigo. Eu recusei com medo de o expor. Ele ficou magoado. Mais uma rachadura. A visita a Porto foi um pesadelo. O meu pai recebeu-me na sala de estar com a mãe ao lado em silêncio. Ele tinha provas, fotos nossas que alguém enviara anonimamente. Provavelmente um colega invejoso. O grito dele ecoou pela casa. Isto é pecado, Miguel. Tu vais parar com isso ou perdes tudo.
A herança, a casa, a família. Eu tentei argumentar, mas as palavras falharam. A mãe chorava pedindo para eu pensar neles. Regressei a Lisboa destruído. Rafael esperava-me com os braços abertos. Eu contei tudo. Ele abraçou-me forte, mas depois disse: talvez tenhas razão em ter medo. Talvez eu não valha o preço que pagas. Aquela dúvida dele, alimentada pela minha mentira inicial, doía mais que a fúria do pai. Nós discutimos novamente. Ele acusou-me de usar o AI para evitar responsabilidade. Eu acusei de não entender o meu mundo. Sofia organizou uma intervenção com amigos. Alguns defendiam que o AI era só uma ferramenta moderna. Outros diziam que era engano puro. Rafael ouviu tudo em silêncio, depois saiu. Eu corri atrás dele pela Rua do Chiado. Por favor, fica. Ele parou. Eu amo-te, Miguel, mas amo a ideia de ti que construíste com código. Preciso do real. O meu pai enviou uma carta formal cortando apoio financeiro até eu me endireitar. A mãe ligava todos os dias em prantos. Eu senti-me encurralado entre dois mundos. Rafael propôs terapia de casal. Eu aceitei, mas nas sessões o terapeuta apontava sempre para a minha dificuldade em ser autêntico. Eu comecei a questionar tudo o que fizera. O eixo estava apagado, mas eu sentia falta da facilidade que ele dava. Uma noite Rafael encontrou uma cópia de segurança do eixo no meu disco externo. Ele não explodiu, apenas perguntou: por que guardaste isto? Eu respondi que era por segurança. Ele sorriu triste. Ainda não confias em ti próprio? Nessa noite dormimos em camas separadas pela primeira vez. O clímax chegou numa reunião familiar forçada em Lisboa. O meu pai veio com a mãe e um padre amigo da família. Rafael insistiu em estar presente. A sala do nosso apartamento encheu-se de tensão. O padre falou de pecado e arrependimento. O meu pai exigiu que eu escolhesse. Rafael olhava para mim com olhos que pediam que eu lutasse. Eu levantei-me e disse pela primeira vez sem ajuda de máquina: pai, eu sou gay e amo este homem. Não vou escolher. A sala explodiu em gritos. O pai saiu batendo a porta. A mãe abraçou-me a chorar, mas prometeu tentar falar com ele. Rafael e eu ficámos sozinhos. Ele disse: eu vi o homem real hoje. Mas o preço foi alto. Nós decidimos dar um tempo. Ele mudou-se temporariamente para casa de amigos. Eu comecei terapia sozinho para enfrentar os traumas. Apaguei definitivamente o eixo e comecei a escrever cartas à mão para Rafael. Lentas, imperfeitas, mas minhas. Meses depois ele voltou. Não estava tudo perfeito, mas estávamos a construir algo novo sobre bases reais. A família ainda estava dividida, mas a mãe visitava-nos em segredo. Eu aprendi que o amor verdadeiro exige coragem, não código. Mas a ferida da mentira inicial nunca desapareceu completamente. No final das contas, foi errado eu ter criado uma IA para expressar o amor que sentia, mas não conseguia dizer, ou o verdadeiro erro foi ter medo de ser autêntico desde o início. O que achas tu?